Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema muito triste, um acontecimento que me deixou assim perplexo, que tem sido alvo aí de diversas reportagens ao longo dessa semana. E nós estamos falando sobre a última decisão que a Colômbia tomou acerca da questão do aborto. Nós vamos falar sobre este assunto hoje. Queremos que você fique com a gente aí até o final deste vídeo. Muito bem, meus queridos amigos, essa semana tem sido muito cheia, né? Cheia de acontecimentos, guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Colômbia, poucos dias atrás, colocou como lei, não é? Que a descriminalização ou a legalização do aborto até, pasmem, 24 semanas, isso corresponde aí a 6 meses de vida. Esta foi uma posição tomada pela Colômbia que repercutiu no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Nós vimos aí várias matérias e eu sempre fico assim observando, fico atento no meio religioso, como que as coisas são encaradas. Principalmente a minha análise vai para aquela classe mais progressista. Como que eles encaram o assunto, não é? E por que eu estou dizendo isso? Há algum tempo atrás eu fiz alguns vídeos aqui no canal falando, por exemplo, sobre a questão do feminismo. E eu dizia, olha, não dá para ser feminista e anti-aborto. E eu disse isso não baseando-se nas minhas palavras, até porque minha opinião, como eu disse, não é importante. A opinião de quem é feminista, para mim, nesse contexto, é o que importa. E eu mostrei aqui, como você pode ver nesta imagem, a escritora feminista que claramente afirma não dá para você ser feminista e anti-aborto. Então não é uma opinião minha. Se você quiser, pode conferir o vídeo, já está no cardzinho aí em cima, você pode conferir. Não dá para ser feminista e anti-aborto. Não é minha opinião, ok? Não é minha opinião. Então, é a opinião de teóricas do feminismo. Quando a Colômbia aprovou a legalização do aborto com um período de até 6 meses de vida, eu fiquei esperando aquelas ditas feministas que dizem, não, eu sou feminista cristã, sou feminista, mas eu sou anti-aborto, falarem alguma coisa. Aquele grupo progressista todo que diz, não, dá para ser cristão e feminista, você não precisa compactuar com toda a pauta feminista. Eu aguardei essa turma dizer assim, olha, somos contra, que absurdo, que coisa, não é? E eu fiquei assim aguardando, mas assim, mais uma vez, o silêncio impera, sabe? E eu fiquei assim pensando, o que é uma criança com 6 meses de gestação? Como que ela está? Veja as cenas aí de uma criança com 6 meses de vida. Ela já está totalmente formada. Inclusive, há bebês que nascem prematuramente com 6 meses e ficam um período na incubadora, ficam ali recebendo todos os cuidados, sobrevivem. Já é uma pessoa. Aliás, muito antes de 6 meses de vida. E, como eu falei, eu fui atrás ali das feministas, ditas feministas cristãs, e olha, eu achei uma que teve coragem de se posicionar. E eu queria ler com vocês o comentário, vai estar aí na tela, o comentário desta jovem que diz o seguinte: chocada com a descriminalização do aborto até a 24ª semana na Colômbia. É um bebê de 6 meses, e ela coloca assim com um ponto de exclamação, né? Sou nenhum especialista no tema, mas para mim é violento demais. Ah, por que é violento? Porque tem 6 meses? Porque para você só é vida quando tem 6 meses? E é interessante que esta jovem, ela é a favor da legalização do aborto com um tempo inferior. E aí alguém que já conhece fez alguns questionamentos, perguntou, mas então você está achando assim muito complicado, não é? 6 meses, então para você qual seria um tempo aceitável? Olha só, o diálogo, eu vou ler, vou colocar na tela para você poder acompanhar.
Até quantas semanas você acharia normal? Mas um outro comenta e diz assim, achei que você fosse a favor, mas concordo que 6 meses é tempo demais. E aí ela coloca o seguinte, eu sou sim, ou seja, ela é a favor. Eu sou sim, mas somente nas primeiras semanas. Eu achei de extrema crueldade aborto de feto de 6 meses. É um bebê, sabe? Meu Deus, que aflição. Pois é, você deve estar pensando a mesma coisa que eu pensei quando eu li estes textos. Viva a hipocrisia, não é? A pessoa, ela diz assim, não, 24 semanas, não, aí é crueldade. É crueldade? É crueldade. Por quê? Porque ali já tem um bebê. Ora, mas nas primeiras semanas aí não é vida. Nas primeiras semanas, não, aí pode. Nas primeiras semanas, aí é tolerável, aí não é crueldade. Tudo isso só me faz sentir nojo destas ideias que as ditas feministas cristãs defendem. Bom, mas o que mais me surpreendeu nesta semana não foram as declarações de algumas não, para falar a verdade eu só encontrei desta jovem que se diz feminista, se diz anti-aborto, entre aspas, né? Anti-aborto se for de 24 semanas. Mas se for menos aí pode, porque aí não é assim complicado não, né? Não é vida não, na cabeça dela, eu não sei, sabe? Eu fico pensando assim, parece que algumas pessoas elas pegaram uma prerrogativa que é divina, de determinar o que é vida e o que não é vida, quando começa a vida ou não. Algumas pessoas parece que pegaram e se apropriaram desta capacidade para determinar. Não, já tem o período de gestação, já começou a gestação, mas não é vida. Quando é que vai ser vida? Não, vai ser vida quando formar isso, quando formar aquilo, quando os neurônios se formarem, quando... Algumas pessoas elas têm acham que Deus conferiu a elas a prerrogativa de determinar o que é vida e o que não é, quando começa e quando não começa. Eu acho muito interessante, eu vi até um post que dizia assim, a questão da vida, quando começa a vida, não é um problema para nós cristãos, porque Jesus Cristo foi adorado quando estava no ventre. Achei bem interessante esse pensamento, né? Ainda no ventre, com pouquíssimas semanas, né? De acordo com a jovem, as primeiras semanas não tem problema. Mas Jesus estava na barriga de Maria com pouquíssimas semanas e João Batista lá no ventre de Isabel chacoalhou ali. Quer dizer, esse não é um assunto que os cristãos deveriam discutir. Olhando para a Bíblia, vendo que nas primeiríssimas semanas, ali nos primeiros dias de gestação, já existia vida no ventre de Maria. Então, essa conversinha fiada é de quem... Eu acho até, repito, para mim uma hipocrisia, né? 24 semanas, é um bebê e tal. Poucas semanas, não, aí... Bom, poucas semanas aí não tem problema. Bom... Mas o que mais me deixou estarrecido esta semana não foi o silêncio das cristãs feministas que preferiram ficar ali realmente caladinhas para manter a pose, para não bater de frente com as ideologias feministas, ou os comentários desta dita cristã feminista, que para mim, se tivesse ficado em silêncio, teria sido muito melhor. O que mais me deixou estarrecido foi o comentário de um líder religioso. Eu vou, com todo respeito, apenas chamar de líder religioso. Eu não tenho coragem de chamar de pastor uma pessoa que é a favor da legalização do aborto. Eu não consigo, tá? Talvez seja uma falha minha. É um defeito meu, eu peço perdão por isso. Então, eu não posso, eu não consigo, sabe, não encaixa, eu não consigo. Então eu vou colocar um líder religioso, tá certo? E ele comentou o seguinte: fizeram a pergunta, você é contra ou a favor do aborto? E ele disse, obviamente, contra, mas a favor da legalização. Pelo motivo que, onde foi legalizado, diminuiu o número de abortos e decresceu o número de mulheres mortas na tentativa. Esta frase não precisa de mas. Você é contra ou a favor? Contra, ponto. Não existe mas. Mas, não existe. Quando colocou um mas, acabou tudo ali.
E me surpreendeu vindo de um líder religioso. Eu não sei onde este jovem leu esta pesquisa, eu gostaria inclusive de ter acesso a estes índices, porque eu li exatamente o contrário. Nos países em que o aborto foi legalizado, o índice de abortos cresceu. Cresceu, só que agora descriminalizado. Pode sim ter um decréscimo, houve talvez um decréscimo no número de óbitos das mães, porque antes faziam clandestinamente e agora tem a legalidade, vão para o hospital, para uma clínica, faz ali o aborto e tem os cuidados médicos para que ela não morra enquanto está assassinando o seu bebê. Mas eu não conheço, eu desconheço esta pesquisa que mostra, e eu realmente gostaria de ter acesso a esta pesquisa que mostra que nos países em que legalizou-se o aborto, caiu o índice. Eu não sei onde essa pesquisa é encontrada. Se você tiver essa pesquisa, coloca aí nos comentários que eu gostaria de ler a pesquisa que mostra os índices de decréscimo de abortos. Eu, ao contrário, eu tenho uma pesquisa que mostra os milhões de abortos que são feitos por ano em todo o planeta Terra, que são muito maior, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, os números de aborto realizados por ano são maiores do que o número de mortes na Segunda Guerra Mundial por ano. Só para que vocês tenham uma noção. E isso, se você quiser, eu posso deixar aí no link da descrição para você poder analisar, para você poder ler, tá? Agora vamos partir deste raciocínio, que para mim é um raciocínio completamente descabido e esdrúxulo. E vamos fazer o seguinte, nós temos um índice crescente de bandidos que vão praticar os seus assaltos e homicídios, né? O latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O indivíduo ele vai ali armado para matar uma pessoa, mas tem crescido o índice de cidadãos que estão, sei lá, com porte de armas e de policiais que estão reagindo a estes assaltos, a estas tentativas de homicídios. E agora tem morrido muitos bandidos nessas tentativas. E aí alguém propõe a descriminalização do homicídio. Vamos imaginar, hipoteticamente, essa loucura, né? Alguém propôs a descriminalização do homicídio. Não, vamos descriminalizar o furto e o homicídio. Não é porque, segundo a linha de raciocínio que o colega apresentou, para diminuir, porque vamos diminuir o índice, se você legalizar o homicídio e se você legalizar o furto, então aí o que vai acontecer? Vai diminuir o índice de violência, vai diminuir o índice de mortes. Aí você diz assim, que comparação mais sem cabeça, sem pé sem cabeça, que comparação nada a ver. Realmente eu considero uma comparação absolutamente nada a ver, sabe? Por quê? Porque de um lado eu tenho um bandido assaltando uma pessoa que pode se defender, de um lado eu tenho um homem que está matando talvez um outro homem, uma mulher, adultos, né? E do outro lado eu tenho um adulto que está matando uma criança que não oferece risco nenhum para esta pessoa, mas simplesmente porque ela não quer aquela criança, ela decide que pode matá-la. Realmente é uma comparação
descabida. E eu fico assim impressionado como os nossos padrões, os nossos valores estão invertidos. Eu li esta semana o seguinte: se ao invés de crianças colocássemos ovos de tartaruga, coloquem os ovos de tartaruga e vocês vão ver a cena que vai acontecer. Já pensou? Pode destruir os ovinhos de tartaruga na praia, pode pisar à vontade, procura os ninhos de ovinhos de tartaruga e pode pisar, não tem problema nenhum. Vai. Nossa, ia haver uma revolução. Afinal de contas, pobres tartarugas ali dentro daqueles ovos. E eu não estou aqui necessariamente fazendo apologia a que se destrua a natureza. Devemos preservar. Mas o que eu estou querendo pontuar aqui com vocês é justamente a inversão dos valores que a nossa sociedade tem vivenciado. Enquanto as pessoas comemoram, gritam, felizes da vida, porque agora uma pessoa pode matar uma criança com 6 meses dentro do ventre de uma mãe, ao mesmo tempo a sociedade grita e briga porque não pode destruir uns ovinhos de tartaruga, porque ali são tartaruguinhas em potencial. É vida dentro daqueles ovos. Então temos que proteger as tartarugas. Temos que proteger as tartarugas, sim. Mas muito mais que as tartarugas vale uma pessoa, um ser humano. E antes que você venha falar, mas e a questão de estupro? Mas e a questão quando há risco para a mãe, ou quando a criança é um bebê, né, ali sem cérebro, ou sem coração, enfim, que vem faltando órgãos, não vai sobreviver a criança, ou não vai sobreviver a mãe. Estas questões já estão previstas por lei. Não foi isso que a Colômbia aprovou. Então não vem trazer um assunto que não está em pauta. Tá certo? Não vamos trazer um assunto que não está em pauta. O assunto aqui é a questão do aborto que foi aprovado pela Colômbia e não tem nada a ver com estupro, não tem nada a ver com crianças que sem cérebro ou faltando, ou que o nascimento daquela criança ou a gestação dela represente um risco para a mãe. Não é disso que a Colômbia, não foi isso que a Colômbia votou, tá bom? Algumas outras pessoas levantaram outras questões que também não estavam em pauta, não tinha nada a ver com o que a Colômbia votou. Por exemplo, e estas mães que abortaram, e o que vamos fazer, né? Este é outro assunto. Este é um outro tema. Por exemplo, quando eu estava morando ali no Maranhão, nós nos reunimos o ano passado, eu, o diretor da ADRA para aquele estado, algumas psicólogas, dentistas, doutores, outros médicos, nós nos reunimos para desenvolver um projeto que oferecesse apoio a jovens que não queriam ter filhos mais, porque já tinham muitos ou por qualquer outra razão, dando suporte psicológico, também financeiro, uma casa de apoio para estas jovens e até a possibilidade, caso ela realmente não queira aquela criança, de adoção, ver famílias que tenham interesse em ter uma criança para que pudesse adotar, mas jamais destruir a vida daquele bebê, matar aquela criança. Então, são medidas que podem ser tomadas, sim, mas não é este o tema. Não é disso que estamos falando. E quando nós dizemos que somos contra a legalização do aborto, nós não estamos pegando e dizendo que uma mulher que cometeu este ato, que para mim é criminoso, naturalmente, porque é o assassinato de uma criança indefesa, não importa se nasceu, se não nasceu, não deixa de ser, que essas mães elas estão perdidas para sempre, que elas não merecem o amor de Deus e que elas não devem ser assistidas. Há pessoas que passam por isto, que, sabe, num momento de loucura, muitas delas não eram o que queria fazer, mas acabam fazendo, e por uma loucura acabam depois se arrependendo, e são traumas que ela vai levar para o resto da vida. É verdade, estas pessoas precisam ser acompanhadas, essas pessoas precisam ser assistidas. Talvez um trabalho de prevenção como este que nós planejamos realizar ali no Maranhão está em processo. Eu acredito que breve nós teremos essa casa de apoio. Outros projetos como esse podem ser realizados, eu acredito que sim. Mas eu repito, essa não é a tônica. O fato de nós ajudarmos estas mulheres, darmos apoio a elas e, enfim, tentar minimizar os sofrimentos, isto não vai mudar o fato de que o aborto
é crime, é contra a vontade de Deus, é um assassinato de um indefeso. E você não precisa ser cristão para entender isto. Há muitos ateus que são contra o aborto. E isso me surpreendeu também. Isso me surpreendeu muito, porque enquanto eu vi ateus se levantando contra o aborto, porque entende que ali tem uma vida, pessoas que não creem em Deus, outros que dizem acreditar em Deus, alguns outros que dizem acreditar em Deus, estavam aplaudindo, comemorando, considerando um ato histórico. Histórico? Isso é uma página de sangue na história do país. Não há virtude em uma nação que mata os seus bebês. Esta é uma prática antiga. Quando você vai para a Bíblia, você vê que os povos pagãos tinham práticas similares, quando matavam criancinhas a deuses como Quemosh, Moloque e outros deuses pagãos no Antigo Testamento. Mas o diabo não mudou as suas táticas. Ele continua odiando os pequenos, os bebês. Mas ainda hoje, os altares a Moloque permanecem acesos. Não do lado de fora, mas nos ventres de mulheres que se acham no direito de matarem seus bebês, porque, segundo elas, seu corpo, suas regras, elas esquecem quem é o verdadeiro doador da vida. E que a vida que está em seu ventre, conquanto ela seja apenas um instrumento para a geração daquela vida, não é ela quem a fornece. A vida vem de Deus e só Ele pode determinar quando ela deve cessar.